podeis vos assentar. Nossas esposas, eu também aí sou casado com a Leonir. Para quem não me ouviu ainda, nós temos 2 filhos. Eu tenho o Kainan, que está com 22 anos, tenho a Midian, que está com 19. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Filadélfia em Jardim Colonial há 16 anos, amém? Faço parte da comissão de pequenos grupos da CIB, faço parte da diretoria da CIB hoje, estou numa comissão de revitalização da escola bíblica e numa comissão do Grupo 100, que é um projeto missionário. Então nós estamos servindo nesses projetos e glorificando a Jesus. Então, como eu disse, o Gerson Moura casou-se com a Patrícia, e a Patrícia já era minha amiga antes de eu conhecer a minha esposa e antes dela conhecer o Gerson. E o Gerson casou-se com a Patrícia e tornou-se o meu amigo. E eles têm uma linda filha chamada Sofia. E o pai dela é um grande homem de Deus, pastor divino, venceu a Covid agora. Venceu a Covid para a glória de Deus, né? Na idade que ele estava, um grande risco, venceu a Covid-19. Nós acompanhamos, oramos também aí como os pastores da UMB, né? De vez em quando ele bravo, o Gerson filmando, fazendo ele falar, brincando. Eu quero lembrar 3 coisas antes de pregar. Quem vai projetar o slide agora, pastor? Vai ficar alguém lá, será? O irmão foi arrebatado, ele vai voltar? Quem é o irmão que vai ficar aí? A irmã vai assumir o comando até ele voltar, vai procurar ele, né, irmã? Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, 3 homens de Deus reafirmaram a minha vocação. Pastor Roberto Eduardo, em Guarulhos, São Paulo. Eu fui até Mato Grosso do Sul. Eu me lembro a pregação do pastor no culto, que foi Atos capítulo 2, e ele pregou veementemente a noite inteira. Esse pastor pregou muito, mas o pastor divino foi o segundo pastor que orou por mim, e Deus falou com ele da vocação pastoral. Então eu estava em Guarulhos, depois eu estava em Mato Grosso, e foi citado o pastor Taborda, que também era amigo dessa família. Foi o terceiro pastor que disse para mim sobre a vocação pastoral. Eu fui para o seminário teológico aos 18 anos, e eu gostaria de ser militar, e Deus então não permitiu que eu fosse militar, e me alistou no exército do Senhor, amém? O melhor exército. Então, esse é um pouco da nossa história. E pensando em multiplicação, eu falei na manhã, nós vamos falar um pouco sobre marcas do povo de Deus. Se você puder, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 12. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 12. A versão que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Você pode ter uma versão diferente. Eu disse para o pastor Rodrigo que lá na igreja nós compramos caixas de Bíblias, vendi para todos os membros para que todos tenham uma única versão. Porque você vai ler, tem o outro com Almeida atualizada, NVI, NVT, linguagem de hoje, tenta ler coletivo e não consegue. Aí eu comprei caixas de Bíblia e todo mundo usa a mesma versão. Aí quando você vai ler, todo mundo consegue ler de uma vez. Se a gente tentasse ler agora, provavelmente cada um tem uma versão diferente do outro. Então nós estabelecemos uma única versão. Não que a versão seja melhor ou não, é a questão de ter todo mundo a mesma Bíblia para ler coletivamente o texto juntos. Pedro vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Senhor, leva-nos à maturidade cristã,
e a praticar a tua palavra. Não existe pior testemunho para um cristão diante da sua comunidade do que ele não viver o evangelho de Jesus como ele professa. Nós precisamos representar bem o Senhor, e existem algumas marcas que nos identificam como os filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude e fale conosco através do Espírito Santo, nos orientando. Nós somos geração eleita, um povo do Senhor. Nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, e o Senhor nos chamou para multiplicar discípulos e representar bem o teu nome. Nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. A primeira chamada que está projetada diz o seguinte: os cristãos deveriam ser drasticamente diferente do mundo. Cristo vai ensinar a mesma coisa em Mateus capítulo 5, versículo 13, quando ele diz: vocês são o sal da terra. Por causa dessa diferença radical, os cristãos frequentemente são ridicularizados e perseguidos, como acontecia com os crentes nesse contexto em que está sendo descrito a palavra do Senhor. Pedro então escreve para encorajá-los, mas também para reforçar, porque eles devem continuar a ser diferentes. O que Deus espera de cada cristão é que cada cristão represente bem. Eu contei na igreja algumas vezes uma ocasião em que eu estudava no 2º grau, e a juventude da escola dizia o seguinte: você nunca foi conosco à sexta-feira no barzinho que nós frequentamos porque a igreja não te permite. E eu ficava com aquela questão na minha mente. Eu comecei a orar a respeito, e um dia eu ouvi um pastor dizendo no rádio o seguinte: um cristão, quando ele vai a um lugar onde tem não cristãos, ele deve se destacar dos outros, porque os outros são lobo e ele é uma ovelha. E se você tem muitos lobos e você coloca uma ovelha no meio, ela se destaca porque ela é uma ovelha. Então eu orei e decidi que eu iria com os colegas da escola até aquele bar que eles frequentavam numa sexta-feira, daria um bom testemunho de Jesus e nunca mais voltaria lá. Então numa sexta-feira falaram de novo: Sérgio, você não irá ao barzinho porque a igreja te proíbe. Eu falei: não, hoje eu vou. Próxima sexta-feira eu vou com vocês. Chegando lá eu me lembro que eles perguntaram: o que o irmão vai querer? Eu disse: eu quero uma porção de batata frita com provolone, eu quero uma Fanta KS. Sentei com eles e eles pediram cerveja, algumas bebidas, e começou o movimento. Chegou num dado momento em que eu entendi que aquele ambiente já não me caberia mais. Eu levantei e disse para eles: para mim até aqui bastou, já foi o suficiente, agora eu estou indo embora. Perguntei o que eu devo pagar. Eles disseram: você bebeu Fanta, comeu batata frita, porção de provolone, você não vai pagar nada, nós vamos pagar hoje a sua despesa. E nós queremos dizer que você representou bem a igreja que você frequenta, e nós acreditamos que você é um filho de Deus. E nunca mais eu voltei. Um cristão pode ir ao aniversário da família, e ele fica até o ponto que ele cabe, depois ele vai embora. Um cristão pode representar bem Deus em qualquer lugar, desde que ele não se contamine pelo ambiente. Deus nos colocou para ser diferencial e não ser influenciado por aquele ambiente, amém? Então eu aprendi na minha juventude que alguns não vão por quê? Porque simplesmente quando chega lá,
perdem a sua identidade de filhos de Deus e dão mau testemunho. Então nós temos que aprender isso. No passado nós erramos. Quando nós nos convertíamos, eu peguei essa fase, talvez alguns também, chegávamos na casa de um parente, a televisão estava ligada, o cristão sentava de costa para a televisão e para a família. Como nós poderíamos testemunhar de Deus se a gente virou as costas para todo mundo? E passado o tempo, nós fomos mudando e influenciando a comunidade através do nosso testemunho. Eu sou cristão há 38 anos e a minha família nunca me desrespeitou como cristão. E eu vou em todas as festas da família até o ponto em que soltou o primeiro funk, peguei a minha chave, chamei a minha família e é hora de ir embora. Certo? O ambiente já não nos cabe mais. E como eu disse pela manhã, não sei se você lembra, na minha casa ninguém bebe porque a casa é minha. Vai beber na casa dele. Na minha vai tomar Fanta, Coca-Cola e vai ouvir louvor. Porque na casa dele eu sou obrigado a ouvir pagode, sou obrigado a ouvir samba e ele bebe o que quiser. Amém? Então, primeira ideia, os cristãos deveriam ser drasticamente diferentes do mundo. Amém? Nossa linguagem é diferente, nosso comportamento é diferente. Você pode ver que as pessoas não frequentam a igreja, mas você sabe que lá na igreja aconteceu recente. O filho de um vizinho pegou câncer. Sabe qual é o primeiro lugar que ele foi? Na porta da igreja perguntar do pastor. Cadê o pastor Sérgio? Chamaram eu, disse, o que foi, Sérgio? Meu xará, o meu filho Tiago está com câncer, eu gostaria que a igreja orasse por ele. Amém? Nós somos drasticamente diferentes do mundo. Amém? Você é diferente? Amém? Somos cheios do Espírito Santo, o nosso comportamento é diferente. Então nós temos 5 marcas. Primeira marca, os crentes são um povo abençoado. Você sabia que o mundo tira suas noções de Deus, acima de tudo, das pessoas que dizem pertencer à família de Deus? Eles nos leem muito mais do que leem a Bíblia. Quando você diz para alguém que você se tornou cristão, você se torna espelho de Deus naquela comunidade. O seu vizinho vai olhar o seu comportamento para ver se condiz com aquilo que você diz ser um novo cristão, alguém que nasceu de novo. Você entende essa verdade? Amém? As pessoas não vão ler a Bíblia, eles vão ler o seu comportamento e avaliar se verdadeiramente você serve ao Senhor. Nós cantamos aqui, nós adoramos ao Senhor, e nós não podemos ser cristãos só no domingo. Temos que ser cristão todos os dias. Em todo lugar e onde nós estivermos, o nosso testemunho tem que ser idêntico. Então ele diz, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Então nós somos espelhos de Deus no mundo. Então, primeira verdade, os crentes são um povo abençoado. E quando eu penso em abençoado, meus irmãos, eu não acredito, eu não sei vocês, eu estou fora da minha cidade, fora da igreja local. A prosperidade que eu acredito é a seguinte: o irmão que tem um chinelo havaiana e ele comprou um sapato democrata ou um calveste, ele já prosperou. O irmão que está desempregado e recebeu uma cesta básica, ele já prosperou. Essa prosperidade que estão pregando por aí, eu não acredito nela, porque Jesus vai voltar e o apartamento que eu comprei pode ser que até o anticristo um dia entre lá se eu for para a Nova Jerusalém. Não importa, vai perecer. A minha morada é no céu. Amém? Então nós não temos que ficar pensando em prosperidade no sentido de ter muito dinheiro, exceto que for para fazer a obra de Deus. Então o povo de Deus é um povo abençoado, por quê? Porque somos salvos. Amém? Eu não prego esse tipo de teologia na igreja, creio que o pastor Rodrigo também não prega, que você dá para Deus te dar 100 vezes mais. Não, nós damos porque é o dever devolver para Deus e abençoar a obra e acabou. E eu continuo pregando sobre o dízimo do mesmo jeito, eu acredito que o dízimo protege as finanças dos membros, amém? Então esse é um povo abençoado. Eu comecei a dar o dízimo com 16 anos de idade. E desde lá nunca me faltou nada. Uma única vez na minha vida eu pagava um colégio particular e eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu preciso de um dinheiro que esse mês eu não consegui pagar o colégio. Meu pai disse: você não deu dízimo esse mês. Eu falei: eu não dei o dízimo. Ele falou: todas as vezes que você roubar Deus, você não vai ser abençoado. E desde o 16, tirando essa vez até hoje, eu sou dizimista fiel ao Senhor, amém?
os crentes são um povo abençoado, então nós somos o espelho de Deus. Segundo, os crentes são um povo que adora. O texto vai dizer: vocês são salvos para que possais apresentar o louvor àquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro privilégio dos crentes é a comissão de declarar louvores a Deus. É de fato e verdade que essa mesma expressão de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, é uma versão grega do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 43, versículo 21. Você pode abrir a sua Bíblia, Isaías 43, versículo 21. Esse texto vai dizer o seguinte: esse povo eu formei para mim mesmo, eles anunciarão o meu louvor. Então nós devemos observar que a expressão aqui não significa apenas o louvor audível a Deus, que deve estar nos lábios do cristão, mas toda a vida dele, em um sentido mais profundo, deve manifestar aquilo que o apóstolo Paulo chamou de grandezas de Deus. Então os crentes foram salvos das trevas do pecado e fora desse mundo para serem um povo único que adora a Deus. Israel no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 9, versículo 1, Moisés vai dizer que ele fosse até o líder e falasse para liberar o povo para prestar um culto a Deus. Então, isso distinguiria o povo de todas as nações da terra. Da mesma forma, uma das coisas que deve distinguir a vida de um crente é uma vida de adoração. Eu não sei se você lembra, mas existia uma canção chamada Desapareceu um Povo. Quem lembra dessa canção? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Não é isso? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Lembra? Eu sou dessa época que se cantava na igreja, e eu gosto dessa canção. Depois você pode ouvir melhor, dizendo que nós adoramos a Deus. Agora o povo de Deus adora a Deus, meus irmãos, e existe um momento em que nós devemos pensar muito, é o momento do louvor. Se tem um momento que a gente diz coisas que não pratica, é na hora do louvor. Você já percebeu? A gente canta coisas que na prática a gente ainda não vive. Então, antes de cantar a Deus, nós deveríamos pensar muito bem. A gente canta dizendo assim, que se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele permanece Deus. Mas quando Ele não cura, a gente questiona. Deus não é obrigado a curar ninguém. Minha mãe foi curada, eu fui curado. Eu tenho membros da igreja que foram curados de câncer. Por ausência de uma, eu tenho 2. Eu tenho a irmã Marli, que eu citei aqui na manhã, que foi curada de câncer. E eu tenho também hoje lá a irmã Lúcia, que foi curada também de câncer. Deus continua curando, mas Ele cura se Ele quiser. Ele não é obrigado a curar. Você concorda? E se Ele curou, você vem louvar a Deus. Se Ele não curar, você também vem. No começo da pandemia eu disse o seguinte, na primeira live da igreja: eu não tenho medo do Covid-19, eu tenho medo do pecado. Porque o Covid-19 ele pode me matar, mas ele não pode me separar de Deus. O pecado pode me matar e me separar de Deus. Então o Covid-19 não é um inimigo, o inimigo é o pecado. Então nós somos um povo que adora a Deus independente da circunstância, amém? Minha esposa, eu estava compartilhando com o pastor hoje no almoço. A minha esposa, a Patrícia sabe disso, sofreu um acidente. Ela caiu de 2,10 metros, ela quebrou a perna esquerda, tíbia e fíbula. Quebrou em 2 lugares a perna esquerda. Ela quebrou o pé direito, que é o navicular. A minha esposa ficou 4 meses sem andar e 6 meses para colocar os pés no chão, a primeira vez. No dia que a minha esposa caiu,
eu perguntei para Deus o que vai acontecer daqui para frente, mas eu nunca questionei a Deus. A minha esposa ficou com uma limitação no pé direito, que ela necrosou navicular. Hoje ela anda, durante um período quando anda muito, ela começa a sentir dores e ela manca um pouco. Deus não quis curar ela completamente e deixou essa marca, mas eu nunca reclamei. Nesse processo, Deus cuidou da nossa família em todos os detalhes e não faltou nada. Então, meus irmãos, nós somos um povo que adora a Deus, independente da circunstância, e você não vem aqui por aquilo que Deus pode te dar, você vem aqui prestar um culto a Deus. E não existe culto ruim, eu falo lá na igreja, porque eu vim prestar um culto. Se o culto foi ruim, fui eu que não prestei o culto a Deus. Eu não estou preocupado com quem cantou, com quem pregou, eu presto o meu culto a Deus. Terceiro, os crentes são pessoas que estão longe de casa. Ele vai dizer que nós somos estrangeiros e peregrinos. Quando ele fala assim, ele nos chama de alienígenas e estranhos nesse mundo. Eu não sei você, mas o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito estranho. E o motivo pelo qual Pedro usa esses adjetivos é para ajudá-los a reconhecer que essa não é a casa dele. Os peregrinos eram um povo nômade que viajava em sua busca do seu próprio país. Eles eram uma comunidade transitória em busca da sua terra natal. Da mesma forma, o mundo não é a nossa casa. Eu tinha 16 anos e como batista independente, nós somos de uma linha sueca e tínhamos uma linha de batistas tradicionais e outros batistas que experimentaram o avivamento. E aos 16 anos eu vi alguns irmãos na igreja que eram batizados com o Espírito Santo e eu dizia, esse negócio aí é muito estranho. E eu pensava como os tradicionais, eu acho que não existe esse batismo no Espírito Santo desse jeito. Com 16 anos eu fui para um acampamento. Foram 150 jovens, 120 jovens levaram droga para o acampamento. Durante o acampamento o pastor pregou e 120 jovens colocaram as drogas que levaram para o acampamento no altar. E o pastor disse o seguinte, hoje à noite vai ter um culto e os jovens que quiserem devem vir para a oração porque eles serão batizados com o Espírito Santo. E aí eu pensei, é hoje, eu vou ver se isso de fato existe, eu vou nesse culto. Porque eu não acredito e eu vou lá para ver. E fomos os jovens todos, os jovens foram. E eu me lembro que a experiência foi a seguinte, pensando como alguém que não é desse mundo. Às 6 horas da manhã eu fui tocado pelo ombro por alguém. E o irmão disse assim, irmão, já basta de orar, porque são 6 horas da manhã, só resta você e esse outro irmão orando. Vocês foram batizados com o Espírito Santo, era 21 horas, vocês já oraram com todo mundo e o solado do seu sapato está pequeno de tanto você pular. E eu olhei e o sapato tinha ficado só metade. Eu estava como um jovem abraçado, orando e chorando. E nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu creio no Espírito Santo até hoje. Foi ele que mudou a nossa história. E para o mundo nós somos estranhos quando falamos dessas coisas. Parece que nós somos alienados. Somos diferentes de todas as outras pessoas e não devemos nos parecer com o mundo, porque o mundo não é a nossa casa. João vai dizer, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Nós somos transformados. Deve haver diferenças extremas entre você e o mundo, porque você é de outro lugar, com uma cultura, idioma e normas diferentes.
Temo que esse tipo de mentalidade de ser um peregrino nesse mundo tenha se perdido amplamente na igreja. O diabo tem usado a seguinte estratégia: antigamente as pessoas se desviavam e iam para o mundo, agora as pessoas se desviam e permanecem dentro da igreja. E é o maior desafio para você trabalhar isso. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado O Peregrino. Quem já leu esse livro? O Peregrino. Esse é um livro excelente, depois da Bíblia, é um dos livros mais importantes que eu já li, falando da dificuldade da jornada cristã nesse mundo. Vale a pena você ler depois esse livro. É muito interessante que nós não vemos mais sermões sobre nossa identidade de peregrinos. Não ouvimos na televisão pregação de que nós podemos ir para o céu ou para o inferno. O evangelho está se tornando um cardápio para aquilo que as pessoas querem ouvir. Os pastores e as igrejas estão pregando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, ao invés de pregar o evangelho de Jesus. Então, com isso, essa cultura de ser peregrino, alguns estão dizendo que Jesus não vai voltar mais. Ricardo Gondim, um grande homem de Deus, se perdeu, diz que Jesus não vai voltar mais. Ed Renekiewicz diz que Jesus não vai voltar mais. E tantos outros homens de Deus estão dizendo, Jesus não vai voltar. E eu acredito que Jesus vai voltar. E eu acredito, assim como você, que quando eu oro, eu sinto que o meu DNA é celestial. Nós somos estrangeiros. Então essa é a terceira verdade. Os crentes são pessoas que estão longe de casa. O apóstolo Paulo vai dizer que nós iremos deixar esse corpo e nós iremos estar com o Senhor. Tanto que a morte do cristão ela é celebrada porque ele vai estar com Deus. Quarta marca de um povo que adora a Deus: os crentes são um povo em guerra. 1 Pedro 2,11 diz: amados, insisto, ou seja, imploro, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A principal diferença que nos torna peregrinos ou estranhos na terra é uma guerra que nós lutamos e o mundo não. Paulo vai descrever isso em Romanos capítulo 7, versículos 15 a 23. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 23. Você lembra Paulo dizendo? O bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero fazer eu faço deliberadamente. Então em Romanos 7, de 15 a 23, ele fala dessa luta. E na minha jornada cristã eu tenho entendido o seguinte: quem mais for alimentado vence. Se você alimentar a carne, ela vence. Se alimentar o espírito vence. Quem mais estiver alimentado é quem vai vencer. Então por isso, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo quando ele vai tratar do fruto do Espírito. Ele vai dizer que aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz mais os desejos da carne. O texto está claro. João vai dizer: aquele que é nascido de Deus não peca. Ele vai dizer, ele pode até, no caminho, porque ele vai dizer, porém se pecar nós temos o advogado Jesus, ele pode até pecar no percurso por uma distração, mas não propositalmente. Um cristão não programa-se para pecar. Porque lembra de Caim? Antes de Caim pecar existe um intervalo. O Senhor vai dizer assim: Caim, o pecado jaz à sua porta, porém você deve dominá-lo. Ele vai dizer, o seu semblante está diferente. Eu como cristão, eu não sei você, mas todas as vezes que eu sou tentado, o Espírito Santo me lembra: olha, isso aí não é bom para você não. Ele me avisa. Se eu pecar, eu não posso dizer que ele não me avisou antes. Você concorda com isso? Todo cristão que tem o Espírito Santo, quando ele faz alguma coisa errada, o Espírito geme e identifica que você pecou. Amém? Não é assim? Um pai cristão, quando ele corrige o filho de forma indevida, ele pede perdão.
Quando ele é ríspido com a esposa, ele pede perdão, porque o Espírito Santo diz: você maltratou hoje o seu filho. Eu tive vezes que eu pedi perdão para o meu filho quando ele era pequeno. Você sabe que quando um pai corrige o seu filho e ele está nervoso, ele peca. O pai tem que esperar acabar a ira e depois ele vai lá e corrige o filho. Mas se bater na hora que está nervoso, ele peca. Então ele vai dizer que a nossa luta é uma luta entre carne e espírito. Eu vou afirmar uma coisa: às vezes, quando minha carne está ganhando, tenho que implementar momentos de jejum para orar e gastar mais tempo na palavra de Deus. Eu estou falando sobre mim, vou repetir. Às vezes, quando minha carne está ganhando, eu tenho que implementar momentos de jejum para orar e gastar mais tempo na palavra de Deus, que eu vou alimentar o meu espírito. Os filhos de Deus não vivem de acordo com a carne, isso é, de acordo com aquela natureza corrupta, mas andam de acordo com o Espírito, portanto as ações carnais não devem nos governar. Essa é uma outra marca que nos identifica como filho de Deus. Quinta marca: os crentes são pessoas bonitas. Meus irmãos, eu estou falando no sentido até literal. Você já pegou sua foto antes de Jesus e depois de Jesus? Você olha, Jesus muda você por completo. Nós nos tornamos pessoas bonitas, nossa fisionomia muda. Olha o que diz 1 Pedro 2,12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Pedro está dizendo que os cristãos, embora sejam perseguidos, ridicularizados por suas crenças, eles devem responder demonstrando uma vida bela que um dia vai ajudar esses pagãos a glorificarem a Deus no dia da sua intervenção. Eu me reúno com os familiares da minha esposa no final de ano. Todas as vezes eles dizem: nós gostaríamos que você orasse antes da virada do ano. E eles não servem ao Senhor, porque eles sabem que nós somos filhos de Deus. Eu me lembro que quando meu cunhado ficou internado, eu hospedei os parentes da minha esposa. O médico disse que ele tomaria o último medicamento, se não fizesse efeito ele morreria. Nessa hora, meus irmãos, católico vira cristão, espírita vira cristão, todo mundo corre para Deus. Na minha casa eu não tinha mais paz quando passava das 20 horas. Se eu fosse passar para ir no outro quarto, alguém perguntava: você já vai dormir? Eu falava: não, estou indo no quarto do meu filho, é que não pode esquecer de orar antes de dormir. Tá bom, a gente vai orar antes de dormir. Aí daqui a pouco eu passava: você já está indo dormir? Não, vou tomar banho. Não, é que a gente precisa orar antes de dormir. Eles oraram conosco durante 15 dias, todos os dias. Porque o povo, apesar de não servir a Jesus, eles sabem que os crentes, quando oram, Deus realiza algo. Amém? Os crentes são pessoas bonitas. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Vou perguntar e você pensa. Você responde com palavras ásperas, raiva e reclamando quando coisas injustas acontecem com você? Eu estou dizendo que você é uma pessoa bonita, e agora eu estou perguntando, você como cristão, responde com palavras ásperas, com raiva e reclamando quando coisas injustas acontecem com você? Ou você responde como uma pessoa bonita, sem reclamar, sem amargura, se humilhando e confiando sua vida a Deus que é justo? Como você se comporta? Porque se nós estamos falando que o cristão é uma pessoa bonita, eu me lembro que uma vez eu fui dirigir pela manhã e eu falei: Deus, eu quero ter domínio próprio mais do que eu tenho hoje.
Outra oração que você faz é: Deus, eu quero ter paciência. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a te provocar, porque você orou que queria ter paciência, agora as pessoas vão te provocar para você exercer aquilo. E eu orei e falei: Deus, eu quero ter domínio próprio. Peguei o carro de manhã, a primeira coisa, eu passei, fechei o rapaz sem querer, ele buzinou e me xingou. E aí eu pensei, eu vou buzinar de novo. Aí Deus disse: domínio próprio. Aí eu peguei e não buzinei. Daqui a pouco chegou no outro farol, e aí o sinal abriu, e o rapaz me cortou de forma brusca, e eu fiquei irritado, e Deus falou: domínio próprio. E aí eu comecei a aprender, trabalhar todas essas áreas, e hoje eu dirijo de uma forma muito tranquila, eu não tenho problema com ninguém no trânsito, desde que eu orei pedindo domínio próprio. Você pede paciência, vai vir tribulação para você ser paciente. E você precisa responder como uma pessoa bonita. Amém? O cristão responde como pessoa bonita, ele não fica ríspido, ele não perde a razão, ele deixa Deus resolver. Isso deve marcar a vida de um crente. Tenho que me lembrar às vezes, quando sou tentado a responder de maneira negativa, o seguinte: Jesus respondeu com uma vida linda e nós também devemos. Você lembra de Jesus? Cuspiram na face dele, colocaram um manto de zombaria, uma coroa de espinho, perguntaram se ele era o rei dos judeus, o acusando, e o que ele disse? Tu o dizes. E quando ele foi apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando foi crucificado, só vejo um homem na Bíblia, lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes, só achei um homem que falou essa mesma coisa, chama-se Estevão. Quando ele vai ser apedrejado, ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas você já viu Estevão, quando ele está sentado igual está sentado esse obreiro aqui, e as pessoas olham para o rosto de Estevão, o que eles dizem? Eu não sei se é um homem ou se é um ser celestial. De tamanha espiritualidade e vida que tinha Estevão com Deus. Lembra de Pedro? A sombra de Pedro curava os enfermos. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da galeria da fé. Não é isso, Hebreus capítulo 11? Quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu vejo que uns foram cerrados ao meio, decapitados. As promessas que Deus havia feito para alguns não se cumpriu. Aí você vai para Hebreus capítulo 12. Uma das escritas mais lindas da Bíblia diz o seguinte: que eles morreram, o texto vai dizer, e ele explica: homens dos quais o mundo não era digno deles. O texto diz: eles atingiram uma espiritualidade tão profunda que Deus os tirou do mundo. Eu não cheguei a esse nível, por isso que eu estou pregando aqui. E você não chegou, por isso você me ouve aqui. Mas você já parou para pensar? Se Deus olhasse para nós e falasse assim: esse irmão, ele é tão cristão que ele não pode mais ficar em Goiânia, eu tenho que levar ele para o céu. Você lembra de Enoque? Deus o tomou para si e ninguém viu mais, porque se tornou um homem de fato segundo Deus exige. Amém? Então essa é a quinta marca. Os crentes são pessoas bonitas, e Hebreus capítulo 12 escandaliza, dizendo: homens dos quais o mundo não era digno deles. Amém? Que nós almejemos chegar a esse nível de intimidade com Deus. Que a gente ore e Deus nos ouça, que o mundo veja Cristo em nós e que o nosso testemunho sirva para todo mundo ser alcançado para Jesus. Amém? Nós ainda não alcançamos isso, mas podemos alcançar. Nós precisamos de parar de viver no passado também. No passado expulsava o demônio, no passado curava. Não, no passado não, Deus permanece o mesmo, é nós que mudamos. Deus não mudou. Nós é que estamos mudando, e nós precisamos rever isso. E tudo começa com a oração, joelho no chão. Tem gente que escreve livros sobre a oração, mas não ora.
nossas igrejas eram movidas por oração. Eu me lembro da juventude da nossa igreja fazendo vigília, começando às 11 horas e orando até às 6 horas da manhã. Esses dias me convidaram para uma vigília, tinha pão de queijo, café, pipoca. Meus irmãos, depois que os irmãos comeram pão de queijo, pipoca, tomaram café, era tudo dormindo na vigília. Fiz uma vigília na nossa igreja, orei 1 hora na abertura, o irmão falou, pastor, mas você orou 1 hora na abertura. Eu falei, mas a vigília é para quê? Não, você... Raramente se tem vigílias. Eu não vou perguntar para a gente não nos chocar, mas assim, eu não sei qual foi a última vez que a gente viu uma vigília na igreja. Falando vigília do crente começar a orar às 11 horas da noite e terminar às 6 da manhã, porque o horário esgotou. Faz tempo que eu não vejo. Cada um responde para si, a gente não vai expor isso, mas nós precisamos voltar. Você concorda comigo? Amém? A gente precisa voltar a orar. Porque aí entra o processo de demônio na igreja. Eu fundamentei uma congregação, eu tinha 22 anos, já vou concluir. Eu estava contando o pastor Rodrigo ontem para a irmã e para o esposo dela aqui. Pastor Ademir, a Patrícia conhece ele, foi nessa congregação. Deus deu para ele uma palavra. Passa entre o corredor, estende a mão e ora. 4 endemoniados caiu de um lado e 5 do outro. Hoje, meus irmãos, as pessoas estão indo para a igreja e dependendo do local, elas permanecem endemoniadas dentro da igreja. O evangelho não mudou, nós estamos mudando. E nós precisamos reverter isso em nome de Jesus, amém? Voltar a orar, ler a Bíblia e ter essas marcas que eu estou dizendo. Vamos concluir. Os crentes são um povo escolhido com muitos privilégios. Eles são escolhidos por Deus para serem sacerdotes reais, um povo santo, uma propriedade de Deus e um povo que recebeu misericórdia. O pastor Rodrigo prega aqui, eu prego na minha igreja. Você sabe o segredo da pregação de Charles Spurgeon? Ele pregava e milhares se convertiam, e os jovens seminaristas perguntaram para ele, qual é o segredo do sucesso da sua pregação? E ele diz, vem aqui um domingo que eu vou mostrar para vocês. Durante a pregação de Charles Spurgeon, debaixo da igreja tinha um pátio e ficavam 100 irmãos intercedendo por ele enquanto ele pregava. Pyeongchu da Coreia tem uma igreja que ora 24 horas por dia sem interrupção. Os morávios oraram por 100 anos sem interrupção e foi o período que mais se enviou missionários na história do mundo. O avivamento do país de Gales, o avivamento de Uganda, da rua Azusa, é uma realidade de uma igreja que orava. E a gente fica escrevendo nos livros agora, o avivamento de Uganda, do país de Gales, da rua Azusa. Ah, que coisa boa, mas nós não vivemos mais isso. O povo de Deus é um povo que tem esse privilégio de ser sacerdote de Deus. Ele é filho de Deus e quando ele clama as coisas acontecem. Segundo os crentes, são um povo que adora, lembrando que adora independente da circunstância, não adora porque recebeu, adora porque é um adorador, adora como estilo de vida. Ele adora como estilo de vida, não importa o que está acontecendo, ele adora. Mesmo que seja chorando, ele está adorando. Lembra de Ana? Essa mulher está bêbada. Ela disse, não, a serva está derramando o coração perante o Senhor. Ela estava adorando. E ela é uma mulher que tem uma oração específica, eu quero um filho homem. E ele se torna um sacerdote do Senhor. E é uma mulher que adora, porque depois que recebe o que ela queria, ela devolve para Deus. E Deus dá outros filhos. Os crentes são um povo que está longe de casa, peregrinos, esperando e buscando o reino de Deus. Os crentes são um povo guerreiro lutando contra a carne. Nós não aceitamos o pecado. O pecador, ele vem como está, mas Deus muda. Eu recebi um casal de homossexual na igreja. E eles sentavam na galeria. E durante a palavra eles choravam e colocavam a cabeça no ombro um do outro. E eles ficaram na igreja 1 mês. Eu disse, Deus, eu preciso chamar esses jovens porque eles estão ficando na igreja e daqui a pouco eles vão pensar que a igreja é uma igreja que vai aceitá-los do jeito que está. E eu orei, falei, o que fazer?
Eles podem me processar, pode dizer que eu sou homofóbico, o que vai fazer agora? E eu chamei esse casal e disse, é o seguinte, vocês são bem-vindos nessa igreja e eu quero saber o seguinte, vocês querem experimentar transformação e libertação, porque a nossa igreja não é uma igreja de inclusão, a nossa igreja é uma igreja de transformação. O Espírito Santo muda vocês se quiserem. Eles ficaram conosco alguns cultos mais e um deles disseram, pastor, nós vamos procurar um outro lugar porque a gente sabe que está vivendo em pecado, mas ainda não tem coragem de mudar. Mas eu os confrontei, é o nosso dever como igreja, com amor, mas mostrar a verdade. É para vir como está, mas não é para ficar como está. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não minta mais. Aquele que tinha 3 esposas agora só vai ter que ter uma. E assim o evangelho vai mudando. E a última verdade, os crentes são pessoas com uma vida bonita, especialmente quando enfrentam perseguições. Eu acredito, e o pastor Rodrigo e vocês podem me ligar daqui 5 anos dizendo, pastor, a nossa igreja está vivendo a glória da segunda casa. A glória da segunda casa está sendo maior que a primeira. Nós estamos multiplicando discípulos e com as outras igrejas de Goiânia, nós estamos despovoando o inferno. Para isso nós precisamos viver aquilo que eu disse de manhã, multiplicar discípulos, porém nós temos que ter essas marcas que mostram para o mundo que nós somos diferentes. O filho do pastor hoje deixou meu ouvido muito feliz, tocando os hinos do cantor cristão, nós conversamos um pouquinho à tarde. Essa marca de filho de Deus. A nossa conversa é igual, o nosso diálogo é igual, porque nós somos filhos de Deus, você também é filho de Deus.